terminamos o CTN, pois bem. Bom, gente, como vocês sabem, o nosso tempo é curtíssimo, o nosso tempo é exíguo. E aí não dá, logicamente, para a gente tratar, né, nas especificidades de todos os tributos, né, de impostos. E a boa notícia, a gente nem precisa disso para fazer uma prova em carreira jurídica, porque, afinal de contas, algumas especificidades não tocam a nossa atuação, mas a atuação de quem está inserido lá na administração fiscal. Pois bem, assim sendo, eu trago aqui 2 pontos que eu penso que sejam absolutamente interessantes no que diz respeito aos impostos, que é quem mais cai na prova de vocês, que está lá mais recorrente, tá? Especialmente no que diz respeito à regulação constitucional dos impostos previstos nos artigos 153, 155, 156 e agora 156A da Constituição Federal de 1988. Contribuições, eu tenho 149, e a gente não vai nas especificidades de uma CIG, por exemplo, não há essa necessidade, graças a Deus, né, para as nossas provas. E no que diz respeito às contribuições lá para a Seguridade Social, você só precisa dar uma lida. Nada cai além do que está na Constituição Federal de 1988. E por quê? Porque a sua atuação, meu caro, ela é jurídica, de entendimento jurídico. E por isso, o seu examinador está muito mais preocupado em saber se você entende, sabe o que está lá na Constituição acerca de alguns tributos em suas especificidades. Pois bem, aqui eu fiz um apanhado daquilo que cai em prova acerca dos impostos, e aqui eu vou tratar do 153, do 155, do ITBI, que é a diferença entre o ITCMD, que eu julgo importante, até porque isso é cobrado em prova, e, obviamente, daquele mais novinho, do imposto de competência compartilhada, né, lá do 156A. Pois bem, sem maiores delongas, vamos direto ao artigo 153 da Constituição Federal, que traz os impostos de competência da União. Diz o artigo 153 que compete à União instituir impostos sobre importação de produtos estrangeiros, ou seja, só há importação para fins tributários, no que diz respeito àquilo que procede do mercado exterior, exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, renda e proventos de qualquer natureza, produtos industrializados, operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores imobiliários, propriedade territorial rural, grandes fortunas nos termos de lei complementar, produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente nos termos da lei complementar. O que eu julgo importante a gente falar aqui, lembrar aqui e ter aqui assegurado na leitura a informação conhecida, aquilo que trata do IOF, do ITR e do novo imposto seletivo da União. No que diz respeito ao IOF, o imposto, né, sobre operações de crédito, câmbio e seguro ou relativo a títulos ou valores imobiliários, a gente precisa lembrar que o IOF ele incide sobre o ouro enquanto ativo financeiro. Dá uma olhada lá no parágrafo 5º do artigo 153 da Constituição Federal de 88, que diz o seguinte: o ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se, eu tenho uma tributação exclusiva no ouro nessa situação. Ele sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o inciso 5º do caput deste artigo, ou seja, o IOF, devido na operação de origem. E a alíquota será de 1% assegurada a transferência do montante da arrecadação nos seguintes termos. Perceba, além da tributação exclusiva, eu tenho uma alíquota de 1% definida na Constituição.
Eu tenho uma hipótese de definição de alíquota do IOF, quando ele incide no ouro enquanto ativo financeiro, de 1%. E está lá na Constituição. E, nos seguintes termos, o montante da arrecadação, a receita. Eu tenho uma regra aqui de repartição de receita. 30% para o Estado, o Distrito Federal ou o território, conforme a origem. 70% para o município de origem. Aline, peraí, volta lá. Parágrafo 5º. Né? No que diz respeito à transferência da arrecadação do IOF enquanto ativo financeiro de tributação exclusiva, a alíquota de 1%, a receita, 30% dele é para o Estado, para o Distrito Federal ou território, conforme a extração dele, e 70% para o município, ou seja, 30% com 70%, 100%. Portanto, nada fica para a União no que diz respeito à tributação do ouro enquanto ativo financeiro. Pergunta: a joia que você compra na joalheria está sujeita a que tributo, meu filho? O anelzinho de ouro para noivar, ao IOF ou ao ICMS? Ao ICMS. Porque aí eu não estou falando do ouro como um ativo, né, financeiro ou instrumento cambial para negociação financeira, mas sim de uma mercadoria. E aí eu estou falando de ICMS. ITR, parágrafo 4º. O parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição diz que compete à União instituir impostos sobre propriedade territorial rural, porque a urbana pertence a quem? À municipalidade. Não é isso? Lá nos termos do 156.1. Portanto, quando eu falo de propriedade territorial rural, eu estou falando de um tributo de competência para instituição e cobrança, em tese, da União, em regra, da União. Quando eu falo em propriedade territorial urbana, eu estou falando do IPTU. Vai lá no parágrafo 4º do artigo 153 da Constituição. O imposto previsto no inciso 6º, o ITR, do CAPT, será progressivo e terá suas alíquotas fixadas de forma a desestimular a manutenção de propriedades improdutivas. Portanto, eu tenho um caráter extra-fiscal na progressividade do ITR. Não é uma progressividade fiscal em face da capacidade contributiva do sujeito passivo da relação jurídico-tributária. Aqui, nesse caso do ITR, a progressividade ela é extrafiscal, no intuito de estimular a produtividade da terra. 2, e aqui eu tenho uma causa de imunidade que, inclusive, a gente já viu quando estudou imunidade. Não incidirá sobre pequenas glebas rurais definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. Eu tenho aqui uma imunidade em que é considerada, cito, aspectos objetivos e subjetivos. E 3, será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem. Então, uma propriedade territorial rural em um determinado município, se o município optar por fiscalizar e cobrar o tributo, e assim ele pode, assim o fará, na forma da lei. E que lei? Federal, da União, né? Que institui o ITR mais CTN. E desde que isso não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Portanto, não pode a municipalidade inventar moda. E se a municipalidade optar por fiscalizar e arrecadar? Artigo 158.2 da Constituição Federal estabelece uma hipótese de repartição total, e aí não é repartição total, destinação total do tributo.
a municipalidade que fizer a opção do 153, parágrafo 4º, 3. Dá uma olhada aí. Pertencem aos municípios. 2. 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, ou seja, garantido. Se a municipalidade falar, quero nada cuidar dessa bomba, aí, para depois eu ter problema com a viúva, com a União, não. Eu me satisfaço com os 50% que me pertence da receita do ITR em face da determinação da repartição das receitas tributárias. Entretanto, cabendo a totalidade, termina aí a leitura do 158.2, 50% do produto da arrecadação do imposto da União sobre a propriedade territorial rural, relativamente, obviamente, aos imóveis neles situados, não vai receber de uma propriedade rural que não está localizada na municipalidade, cabendo a totalidade, na hipótese da opção a que se refere o artigo 153, parágrafo 4º, inciso 3 da Constituição Federal de 1988. Então, a receita do ITR, ela é repartida. A questão é, o município recebe 50% caso ele opte por não arrecadar e não fiscalizar em face daquela propriedade territorial rural que se encontra na sua municipalidade, ou lhe caberá todo o valor do ITR, caso ele resolva, não, eu quero arrecadar, eu quero fiscalizar. Por quê? Porque é muito mais fácil a municipalidade fazer essa fiscalização do que a União. Pensa no Brasil, meu filho. Pensa no tamanho desta nação. Nós temos um país de dimensão geográfica continental. A viúva é uma só, a pobrezinha da União para tudo. Para tudo, inclusive para os 8 impostos, mais o resto de tributo que tanto lhe compete. E é por isso que a Constituição, atenta a isso, estabelece essa possibilidade. Imposto seletivo da União, artigo 153, inciso 8º. Compete à União instituir impostos sobre produção, extração, comercialização ou importação de bens e serviços prejudiciais à saúde, ao meio ambiente, nos termos de lei complementar. Essa lei complementar está faltando aqui, ela já existe. Trata-se da Lei Complementar 214 de 2025, que no artigo 409 instituiu o imposto seletivo da União, que tem por finalidade substituir a parte extra fiscal do IPI. O IPI, como eu já falei para vocês, é um tributo vocacionado à extra fiscalidade, porque ele incide na cadeia de consumo. Mas aí o que foi que aconteceu? Aconteceu que só perde, tendo em vista o mercado, ele só perde para o imposto de renda. Então, ele também é vocacionado à fiscalidade. E assim sendo, o parágrafo 3º lá, diz que o imposto previsto no inciso 4º será seletivo, em função da essencialidade do produto, será não cumulativo, não incidirá sobre produtos industrializados destinados ao exterior e terá reduzido seu impacto sobre a aquisição de bens de capital pelo contribuinte do imposto. Mas observe, existe uma seletividade por determinação constitucional ao IPI. E a finalidade do imposto seletivo da União é se substituir essa seletividade do IPI, tornando ele fiscal, reconhecendo o seu caráter fiscal e passando essa funçãozinha aqui para esse aqui, o imposto seletivo da União. O que tinha de importante aqui nos impostos federais era isso. Impostos estaduais. Primeira coisa, ITCMD, está lá no artigo 155, inciso 1 da Constituição Federal, e tem pelo outro lado da moeda o ITBI, nos termos do artigo 156.2 da Constituição Federal de 1988. Diferenças. Quando eu falo em ITCMD,
Eu estou falando sobre um imposto que incide sobre a transmissão, causa mortes e doação de quaisquer bens e direitos. Tributo este, imposto este, de competência dos estados. Quando eu falo em ITBI, eu estou falando de um tributo de competência dos municípios e do Distrito Federal por cumulatividade, TCMD do Distrito Federal, não é isso? E ele incide apenas sobre a transmissão de bens e móveis. O ITCMD, ele incide sobre a transmissão gratuita, doação, e que tenha fundamento em uma coisa triste, na morte, no falecimento de um fato triste. O ITBI, ele incide sobre a realização de um negócio jurídico oneroso. Transmissão não é gratuito. Tenham atenção a isso, porque isso já foi questionado em prova. E aí você tem que parar para pensar, nossa, qual é que tem por fundamento a transmissão gratuita, né? E não onerosa, porque a gente precisa lembrar que a doação é um contrato. Você, inclusive, pode se negar a receber aquilo que o doador quer lhe proporcionar, meu filho. Você pode negar, rejeitar a doação. Artigo 155, parágrafo 1º, no inciso 1, ele diz que o ITCMD, o imposto previsto no inciso 1, relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, compete ao Estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. O artigo 155 é que é a celeuma. No seu inciso, parágrafo 1º, inciso 3º. Por quê? Ele diz o seguinte: o imposto previsto no inciso 1, o ITCMD, terá a competência para sua instituição regulada por lei complementar, se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, b, se o de cujos possuía bens, era residente ou domiciliado ou teve seu inventário processado no exterior. E o que foi que aconteceu? Essa lei aí complementar, segundo o STF, não é uma lei, isso foi julgado na ADI por omissão número 67, essa lei aí, ela não é, perdão, deixa eu tomar uma água aqui, ela não é uma lei estadual de cada ente da federação. É uma lei federal. E o STF, inclusive, estabeleceu um prazo, tá? De 12 meses da contada do julgado para, vamos resolver isso aí. Porque eu tenho uma situação nos estados de instituição de tributo sem que haja lei federal regulando a situação. Quem, por enquanto, faz isso é o artigo 16 da Emenda Constitucional 132 de 2023. Dá uma olhada aí comigo nisso, porque é importante, é um dispositivo importante, e exatamente por quê? Porque ele tem sido cobrado em prova. Porque eu tenho a solução, por enquanto jurídica, a quem cabe o tributo, nas situações do 155, parágrafo 1º e 3º, exatamente porque o STF julgou inconstitucional as leis complementares editadas pelos entes federativos, né, os estados e o Distrito Federal, que dispunham sobre a tributação nos termos do 155, parágrafo 1º, 3 de TCMD. Diz lá o artigo 16 que da Emenda Constitucional 132 de 2023, até que lei complementar regule o disposto no artigo 155, minha voz está indo, né? Parágrafo 1º, um dia depois de audiência, né, gente? Parágrafo 1º, 3 da Constituição Federal, o imposto incidente
fechar aqui, o imposto incidente, nas hipóteses de que trata o referido dispositivo, competirá. 1. Relativamente a bens imóveis e respectivos direitos, ao estado da situação do bem ou ao Distrito Federal. 2. Se o doador tiver domicílio ou residência no exterior, ao estado onde tiver domicílio, donatário ou Distrito Federal. B. Se o donatário tiver domicílio ou residir no exterior, ao estado em que se encontra o bem ou ao Distrito Federal. 3. Relativamente aos bens de cujos, ainda que situados no exterior, ao estado onde era domiciliado, ou se domiciliado ou residente no exterior, onde tiver domicílio sucessor ou legatário, ou ao Distrito Federal. Então, por enquanto, eu tenho a regulação do dispositivo. Isso está onde? No artigo 16 da Emenda Constitucional 132 de 2023. Não é, professora. Mesmo eu falo em lei complementar, só não pode ser lei ordinária. Dentro do princípio da hierarquia das normas, eu tenho uma emenda constitucional. Está lá no bloco de constitucionalidade. Portanto, absolutamente válido. Não há que se perquirir acerca de inconstitucionalidade, porque quando eu falo de emenda constitucional, eu estou falando de uma norma constitucional, tá? Que compõe o bloco de constitucionalidade, inclusive para fins de controle de constitucionalidade. IPVA, parágrafo 6º, inciso 3º, aqui importantíssimo, porque tem novidade, não é isso? Que diz que o imposto previsto no inciso 3º do artigo 155, o IPVA, 1. Terá alíquotas mínimas fixadas pelo Senado Federal, aqui registrada a sua progressividade, porque se eu tenho mínimas, eu tenho máximas, se eu tenho uma oscilação entre menos e mais, eu tenho progressividade de alíquotas. 2. Poderá ter alíquotas diferenciadas em função do tipo, do valor, da utilização e do impacto ambiental. A redação dada pela Emenda Constitucional 132 de 2023. E aqui eu quero ver como é que vai se fazer. E por quê? Porque, veja, no que diz respeito ao inciso 1, eu preciso que as alíquotas sejam fixadas minimamente pelo Senado Federal, né? E quando eu falo em mínimo, eu também penso em máximo. Entre mínimo e máximo, existe uma oscilação de alíquotas que me sugerem uma progressividade. E essa progressividade em face de quê? Só pode ser se ela vai aumentando da capacidade contributiva do contribuinte. Por sua vez, o inciso 2 agora atribui um caráter também extrafiscal ao IPVA no que diz respeito à fixação de alíquotas, levando em consideração o impacto ambiental. Pensa lá no carro elétrico. Caro, muito caro, não é isso? O híbrido também, são carros caros, né? Quem compra um carro elétrico demonstra maior capacidade contributiva do que quem não pode pagar por um carro elétrico. Não é isso? Onde você quer chegar, Tia Aline? Estou indo. E assim sendo, muito provavelmente a alíquota deverá ser um pouco maior do que a mínima, fixada para o IPVA. Não é isso? Só que esse carro, ele polui menos o meio ambiente, não é isso? Por quê? Porque ele não se vale de combustão, não se vale de petróleo, não se vale de fóssil. E aí? No que diz respeito à fiscalidade do IPVA, ele deve ser onerado de forma mais gravosa, em face da maior demonstração de capacidade contributiva do contribuinte. Porém, em face da extrafiscalidade, ele deve ser gravado de forma menor, uma vez que ele cumpre, né, com caráter extrafiscal de reduzir o impacto ambiental.
no que diz respeito à poluição do meio ambiente. Pois bem, aguardemos e confiemos. Mas fica aí para você pensar, porque vai que isso cai numa prova subjetiva para você dar uma solução, né? Por enquanto não tem solução, porque afinal de contas a brincadeira ainda não começou. Mas aguardemos e confiemos. 3. Aqui que é legal. Incidirá sobre a propriedade de veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos, excetuados. Quem que não vai pagar IPVA no que diz respeito a veículos automotores terrestres, aquáticos e aéreos? A. Aeronaves agrícolas e de operador certificado para prestar serviços aéreos a terceiros. Agrícola, né? Aquela aeronave que passa fertilizando. E o operador que vai prestar serviço para terceiro, aqui incluído um jatinho. Enfim. B. Embarcações de pessoa jurídica que detém outorga para prestar serviços de transporte aquaviário ou de pessoa física ou jurídica que pratique pesca industrial, artesanal, científica ou de subsistência. C. Plataformas suscetíveis de se locomoverem na água por meios próprios, inclusive aquelas cuja finalidade principal seja a exploração de atividades econômicas em águas territoriais e na zona econômica exclusiva, e em embarcações que tenham essa mesma finalidade principal. Vamos ver o que vai sobrar para ser tributado. D. Tratores e máquinas agrícolas. Aqui vocês já sabem onde foi o lobby, né? O mesmo lobby lá da aeronave agrícola. Por enquanto, o que você precisa aqui? Ler o dispositivo e saber onde não vai incidir. Quais são o quê? Se eu estou falando em não incidir. Quais são as imunidades reconhecidamente objetivas a esses veículos aqui contidos nas alíneas A, B, C e D. Pois bem, assim sendo, vamos para a emenda constitucional, para a IBS, e a CBS, o chamado IVA dual, Imposto sobre Valor Agregado, inserido no nosso sistema tributário pela emenda constitucional 132 de 2023. O artigo 124, parágrafo único do ADCT, determina que o tratamento do IBS e da CBS seja o quê? Igualitário. Diz lá o artigo 124 no seu parágrafo único. Olha o que diz o 124. Fala sobre a transição, né? A transição para os tributos previstos no artigo 156A e no artigo 195A. Estou falando do IBS e da CBS, todos da Constituição Federal, atenderá aos critérios estabelecidos nos artigos 125 a 136 desse ADCT. Parágrafo único. A contribuição prevista no artigo 195.5, CBS, será instituída pela mesma lei complementar de que trata o artigo 156A, ambos da Constituição Federal de 1988. Não por isso, não apenas por isso, também esse tratamento, e tem que veio todo mundo no pacotão da Lei Complementar 214 de 2025, também porque o artigo 149B da Constituição Federal exigiu que os tributos previstos nos artigos 156A e 195.5 observarão as mesmas regras em relação a fatos geradores, bases de cálculo, hipótese de não incidência sujeitos passivos, imunidades, regimes específicos diferenciados ou favorecidos de tributação e 4 regras de não cumulatividade e de creditamento. E no parágrafo único, os tributos de que trata o caput observarão as imunidades previstas no 156º, não se aplicando a ambos os tributos o disposto no 195, parágrafo 7º da Constituição. Opa! Tenha atenção aqui ao parágrafo único do artigo 149B. Porque enquanto eu não tinha uma contribuição imune lá, né, para alcançar
o 156º, agora eu tenho. Lembra lá quando a gente estudou imunidades no 150, inciso 6º da Constituição, que eu falei, olha, aqui eu só falo de impostos, eu não falo de COFINS, mas eu falo de CBS.